sangue e água que jorra no peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio, eu confio em vós, ó sangue e água que jorra no peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Podem sentar. Eu em vós confio, eu confio em vós. Aprendei de mim que sou manso. Nós já aprendemos a Deus. Você pode sentar, siga a minha palestra. Você aprendeu que em Jesus você pode buscá-lo sempre. Você aprendeu que em Jesus você terá consolo. E somos chamados agora a aprender de Jesus, e o texto é sempre o mesmo. Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Nós somos chamados a aprender de Deus, a ter duas grandes virtudes: mansidão e humildade. Repitam comigo: dai-me, Senhor, mansidão e humildade. Dai-me, Senhor, mansidão e humildade. Repita: dai-me, Senhor, mansidão e humildade. Dai-me, Senhor, mansidão e humildade. Lembrando que a mansidão é o fruto produzido por aquele que não se irrita com facilidade e que não deixa os impulsos e sentimentos coléricos se anteporem ao dom da prudência e a virtude da temperança. Jesus era um homem da mansidão. Jesus, repita comigo, era o homem da mansidão. Jesus era o homem da mansidão. A mansidão, isso nós aprendemos de Jesus. Vinde, aprendei. Primeiro, a mansidão nos impede de a irritação. A mansidão não nos deixa impulsionar por sentimentos coléricos. A mansidão, ela vem junto e é própria do dom da prudência. A mansidão é também a virtude da temperança. Então, aprender de Jesus é aprender a ter mansidão. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Portanto, queridos filhos e filhas, a humildade também é outra virtude a ser chamada a aprender de Jesus. Vinde e aprendei. Aprendei a ter mansidão. Aprendei a ter humildade. É interessante perceber que existem algumas coisas que temos que ter clareza. Primeiro, Mateus 11, 29, né? Manso e humilde de coração. Humildade é reconhecer a grandeza de Deus. Eu expliquei de algumas características de mansidão. Agora, algumas características de humildade. Primeiro, reconhecer a grandeza de Deus. Segundo, não significa você humilde é você ter complexo de inferioridade. Não é isso. Humildade não é complexo de inferioridade. Não é você agir com timidez. Não confunda humildade com timidez. Tem gente que é tímida, mas não é nada humilde. Aprender de Jesus é ser humilde. É dizer: Senhor, pode edificar em mim. Pode me usar para fazer. E usar significa quem toca, toque bem, para a edificação do Senhor.
Quem pregue, pregue bem para a edificação do Senhor, porque é fundamental nós entendermos que humildade não é negação dos dons, não é negação dos carismas, não é negação das virtudes, não é negação do que Deus pode fazer através de nós. Por isso, não é timidez, não é baixa autoestima, não é complexo de inferioridade. Humildade é deixar Deus agir como criatura nas mãos do Criador. Tem mais. Um bom critério para saber se eu estou aprendendo na escola de Jesus. O coração de Jesus é uma escola, onde nós somos chamados a aprender. E para saber se nós estamos aprendendo a mansidão e humildade, tem alguns testes básicos. Como por exemplo, como você lida com a crítica. É muito bom para saber se você é manso e humilde. Quando nós somos advertidos dos erros, quando nós somos corrigidos num erro que nós cometemos, como é que nós lidamos? Com raiva? Com uma resposta à altura? Com ficar magoado e ficar curtindo aquela mágoa? Se a crítica que nos foi feita, se a correção que nos foi feita provoca em nós tamanho estrago, nós estamos faltando na mansidão e principalmente na humildade. É fácil perceber. Na escola de Jesus, a gente tem que se checar. Sou do apostolado da oração, sou devoto do Sagrado Coração de Jesus, vim no acampamento do Sagrado Coração de Jesus. Bom, como que eu estou no campo da mansidão, no campo da humildade? Repito, como nós acolhemos as críticas, como nós lidamos com uma correção, como nós entendemos uma exortação, nós entendemos de uma forma de crescimento. É interessante, um homem manso, uma pessoa mansa, jamais se revolta diante de uma doença. É importante, outro teste para saber sobre a mansidão: quando a enfermidade abate, quando o desemprego chega, quando uma tribulação vem, como que você lida com isso? Com revolta ou com serenidade? Se dentro de você provoca um sentimento forte de revolta, está faltando mansidão. Quando uma pessoa diz: estou revoltada contra Deus, uma das virtudes que menos tem é mansidão. Aprendei de mim, eu tiro o teu peso, mas você tem que aprender a ter mansidão. Tem mais. A mansidão, ela vem junto, não dá para separar, mas ela vem junto com humildade e paciência. Se não me falha a memória, foi semana passada, a segunda leitura maravilhosa dizia: as tribulações levam a esperança gera a constância. Então a mansidão vem com a humildade vem com a paciência. Veja, o grande convite do Sagrado Coração de Jesus é aprender a ira contra o ódio. É fácil, gente. Se nós deixarmos agir por instinto, se você está numa relação, a pessoa vem com ira, você responde com ira. Toma lá da cá. Se você recebe cólera. Se alguém te trata com indiferença, você é indiferente. Isso parece que está na natureza. Não está na natureza. Isso é que nós permitimos que a natureza fizesse. Fulano me passou e não me cumprimentou, eu também não vou cumprimentar. Fulano me fez um desaforo, eu vou revidar. Parece que isso está na nossa natureza. Não é da nossa natureza. Nós somos chamados a domar o grande cavalo selvagem, um animal indomado dentro de mim e de você. Todos nós temos, eu tenho, você tem. Coiceiro, selvagem, é verdade. Nós somos chamados a domar esse animal dentro de nós. Escutou? Eu tenho esse animal, você tem esse animal.
que se nós não domarmos, ele desembesta e some e atropela. Se você pegar uma boiada, estoura uma boiada, e ela é capaz de derrubar cerca, de derrubar portão, de matar a gente. Nós somos chamados a domar esse animal. E acredite, não quer dizer, quando o Papa disse, o Papa peca, e eu peco muito, eu volto a dizer, não tem nada de novidade, mas isso é para dizer, gente, para de farisaísmo, vamos aprender de Jesus, vamos aprender a ser manso, vamos aprender a exercitar as obras, as virtudes da prudência, da temperança. Quem possui a mansidão é uma pessoa amável. Eu não disse que é uma pessoa falsa, eu não disse que é uma pessoa educada. A mansidão gera amabilidade. Uma pessoa muito azeda está faltando de aprender de Jesus o dom da mansidão e da humildade. E isso, nossas paróquias estão cheias, o mundo está cheio, e tem muito padre e muita religiosa que está faltando com a mansidão e com a humildade, inclusive eu. Vamos admitir, tem muitos de nós que estamos dentro da igreja e não estamos desenvolvendo a mansidão e a humildade. Você deveria sair desse acampamento dizendo: eu vou aprender com Jesus nesse mês de julho a ser mais manso e humilde de coração. Repita comigo: eu vou sair desse acampamento, eu me proponho a trabalhar em mim a mansidão e a... Quem vai tentar trabalhar a mansidão? Quem vai tentar trabalhar a humildade? Pois bem, então vamos falar mais o que é humildade e mansidão. A mansidão tem que gerar uma pessoa mais amável. Segundo, mais prestativa. O que é uma pessoa prestativa? Tem gente que só faz, não, ado, cada um no seu quadrado. Eu não passo isso aqui, ninguém me pediu para fazer. Tomara que você esquecesse, que eu quero ver você levar a maior bronca. Claro, isso não existe entre nós, imagina. Isso é só lá em Marte. Prestativo, tá bom. Até aqui eu fiz porque era minha obrigação. Eu preguei lá insisti demais isso na minha pregação lá em Pentecostes. Quem encontrou Jesus não faz nada como uma tarefa. Você não acorda de manhã, eu tenho a tarefa de arrumar isso, de fazer aquilo, de fazer aquilo, de fazer aquilo. Não, você faz tudo como missão. Alguém que vem aqui, vou arrumar as caixas, e ele faz por Jesus, ele vai arrumar essa caixa, mas não como tarefa, ele vai arrumar essa caixa como missão. E isso que está faltando nas nossas paróquias. A maioria é cumpridor de tarefa, mas não faz as coisas como missão. E o pastel que frita é rápido para cobrar depois. O trabalho que você faz, você joga na primeira oportunidade na cara. Mas eu faço tanto por essa paróquia e vocês fazem tão pouco para mim. Quem é amável é prestativo. Terceiro, a mansidão gera gratuidade. Escutou? Amabilidade, prestativo, gratuidade e paciência. 4, prima irmã da mansidão. Quer aprender de Jesus? Você vai dizer, mas ninguém chega a isso. Mas esse é o nosso ideal. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tão exaltado, eu acho tão importante. Não me canso de dizer, eu sou padre graças ao apostolado da oração da minha cidade de Paraíso do Norte, onde rezaram muito e muito pelas vocações. Feliz a paróquia que tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e o apostolado da oração. Feliz. Mas eu digo para vocês, nós precisamos transformar essa devoção em escola de espiritualidade. Desculpe, apostolado da oração, vocês estão muito tímidos nas paróquias. Vocês estão ficando felizes de estar com a fita,
vocês precisam ser proporcionadores de espiritualidade, de oração, de adoração ao Santíssimo, de rezar mais na igreja. Tá, é bonito ver o apostolado, mas eu espero mais do apostolado da oração. Pode me escutar, Padre Roque Schneider? Pode, ele fala lá na rádio também. Mas eu digo assim, quem é do apostolado da oração precisa mais. Ser apóstolos da mansidão. A mansidão é uma força, e isso nós temos que aprender de Jesus. Aprender de Jesus que a mansidão é uma força que domina a ira. A mansidão, ela é uma força de Deus que conserva em mim a caridade. De nada adianta eu ter verdade e não ter caridade. De nada adianta se nos faltar a caridade. A mansidão é uma graça de Deus que nos leva, para pensar, gente, é uma força de Deus em nós que nos leva a dominar a ira, e é uma força de Deus, a mansidão, que nos leva a conservar a caridade. Vamos lá? Jesus era um homem manso. Por exemplo, se eu tenho que aprender de Jesus, eu quero algumas características. A mansidão não é uma característica de gente fraca. Gente fraca é ignorante. Gente fraca é petulante. Gente fraca é soberba. Gente fraca anda no salto, nariz empinado, cuios del in ventris est. Fica galgando o poder. Uma pessoa forte, ela admite o erro. Gente, eu acho tão forte uma pessoa que num grupo chega, seja numa... Quem é de seminário, quando eu falo seminário, não é só seminário para ser padre, seminário comunidade de vida, fala aqui na Canção Nova com muito carinho, com muita liberdade. Eu também tenho várias pessoas que eu, direção espiritual. Agora um seminarista, na verdade um teólogo, pediu para que eu acompanhasse direção espiritual ano que vem, só que eu tenho só 10, eu não consigo passar de 10. Meu corre-corre, eu prefiro ter poucos e zelar mais, do que ter muitos e não dar conta. Então, eu dizia, nós temos que aprender que a fortaleza é quando alguém diz, eu errei. Não adianta nada eu chegar diante do meu diretor espiritual e mentir para ele. Eu chegar para o meu diretor espiritual e dizer, eu fiz isso e não fiz. A pior coisa é a capa do fingimento da santidade. Eu pregava esses dias na minha paróquia, insisto, gente, às vezes a gente vai na missa e finge que está rezando, finge que está adorando, finge que está fazendo e não está. Portanto, é importante você ser forte. Uma das características é uma pessoa forte e tem fortaleza no espírito quem admite o erro. Se um dia que alguém chegar para você admitir o erro, eu errei, mas não estou falando em grandes erros, às vezes em pequeno, não, eu não vou passar a culpa para o outro. Fui eu, devia ter colocado esse microfone aqui e eu não pus. Você ter coragem de dizer, não foi fulano, eu errei. Isso é sinal de maturidade, gente. Quem acompanha os outros sabe que isso é sinal de maturidade, e falta isso. Tem mais. Cuidado, pessoas que ficam. Esses dias eu disse para uma pessoa, você já percebeu que você nunca admitiu culpa? Você já percebeu que sempre os outros erram? Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, o senhor não gosta de mim? Eu falei, gosto. O dia que eu parar de te chamar a atenção, você pode saber que eu já não quero mais trabalhar com você. Porque quando eu gosto de uma pessoa, eu quero que ela me corrija, eu quero. Gente, eu digo para todo mundo, chega para mim e fala, padre, não gostei da sua atitude. Eu peço para as pessoas, não gostei da sua atitude, não foi madura. E eu também gosto de dizer, o dia que eu fecho, não falo mais nada, para mim já passou, perdi, não vou insistir mais. Características. A mansidão, ela leva a pessoa, ela pode estar coberta de palavra, mas ela leva a pessoa a esperar a hora certa. Eu gosto muito disso. Você pode estar certo
plenamente, se você for uma pessoa centrada, com mansidão, você espera a hora certa de chamar a atenção, você espera a hora certa de corrigir, você espera a hora certa para levar a pessoa ao crescimento, porque a verdade sem caridade não é importante. A caridade, ela é fruto da mansidão, e ela tem que estar no cristianismo. Cristianismo sem caridade não é cristianismo. Apóstolos de Jesus sem caridade não é cristão. Apostolado da oração, se você quer aprender uma coisa, é mansidão que gera caridade. Terceiro, uma pessoa que trabalha a mansidão, e temos que aprender de Jesus, ela domina o veneno. Tem gente que não nasceu, todos nós nascemos com uma língua. Eu aprendi uma coisa nova, aprendi mesmo. Põe tua língua para fora, mostra para o outro. Padre, você sabia que tem gente que tem uma rachadura na língua? Sabia? Você tem? Olha na língua do outro. Olha na língua. Tem uns que tem uma rachadura. Eu também tenho. Só que a rachadura é demais, que a língua é bifurcada, igual de cobra. E o problema não é a bifurcação da língua, é o veneno que é demais. Tem gente que tem língua bifurcada. E quem desenvolve a mansidão não consegue ter língua ferina. Tem um salmo que diz: ó língua ferina, Deus vai te acabar, te reduzir ao pó, vai te deixar só. É do Reginaldo Veloso essa música, é difícil, mas é isso mesmo. Cuidado à língua ferina. A mansidão, gente, estou falando sério, aprendei de mim, porque a mansidão sabe a hora certa de corrigir, espera a hora do outro para corrigir, não usa de palavras ferinas, não tem explosões de raiva, mas ao mesmo tempo diz a verdade. Uma pessoa mansa, que aprendeu de Jesus, não é aquela que oculta a verdade para se proteger. A verdade, ela tem que ser revelada na caridade, mas tem que ser revelada, porque uma pessoa que não revela a verdade, sabendo a verdade, está pecando contra a humildade. Eu volto a dizer, é fácil você combater ira com ira, toma lá da cá, raiva com raiva, cólera com cólera. A mansidão, ao contrário, ela é algo que anula, é o antídoto da violência. São Boaventura, um franciscano, né? Eu conto outro dia a história de é impressionante, de São Tomás de Aquino e São Boaventura, na história da sequência, é algo maravilhoso. Mas ele dizia: não basta o trabalho sem a piedade, não basta a ciência sem a caridade, não basta a inteligência sem humildade, não basta o estudo sem a graça. Eita! Pois bem, eu falava do cansaço existencial. Eu falo que Jesus demonstra muita mansidão. Você quer alguns exemplos? Jesus é manso. Quando ele entra em Jerusalém, e ele entra num cavalo, ele entra num jumento, num burrinho. Ele mostra que ele não é o rei da violência, não é o rei da ostentação. Ele não veio para entrar à força, ele veio para entrar na mansidão e na humildade. Jesus era um homem manso. Santo Inácio de Antioquia, que não é o Santo Inácio de Loyola, Santo Inácio de Antioquia, ele foi bispo e mártir. Sabe o que ele dizia? Ante a sua ira, sede manso, e diante da presunção, seja humilde. É importante você entender que nesse aspecto nós precisamos crescer mais.
Nós precisamos aprender mais de Jesus. Vinde, aprendam. Eu sou uma escola para a vida de vocês. Aí você vai dizer, mas espera aí, Jesus não agiu assim. Se você fosse estudar um pouco a Bíblia, você ia me questionar. Jesus fala de mansidão, de gratuidade, de passividade, mas quando deram um tapa, ele disse, deu a outra face. Mas quando o soldado bateu, ele perguntou, por que me bates? Eu já levanto a dúvida e esclareço. Jesus, eu brincava ontem que a palavra hipérbole, lembra? Essa é uma hipérbole de Jesus. Dar a outra face não siga, porque imagina, alguém te dá um tapa, você fala, bate aqui para ver. Isso é uma ofensa. Repito, nós não podemos pegar o texto literal, porque senão nós acabamos ofendendo. Eu dizia, como é que é a frase de Santo Inácio de Antioquia? Ante a ira, a mansidão. Ante a presunção, a humildade. Santo Inácio de Antioquia. Se nós entendemos ao pé da letra, quando alguém te bater numa face, ofereça a outra. Alguém te dá um tapa na cara e você vira, bate aqui se você for homem, vai levar uma cacetada. Não é isso que Jesus está falando. Tanto que Jesus agiu, bateram na face, ele podia agir com violência, ele podia retribuir palavras ofensivas. Ante a presunção, humildade. Por que me bates? Você compreende? Eu vejo muito mal interpretado esse texto. A mansidão não significa ser uma pessoa. Aqui eu vou falar de humildade. Só quero lembrar uma frase de Santo Agostinho que diz assim: que simular humildade é a maior das soberbas. E tem gente que vive simulando humildade, se fazendo de vitimazinha, de coitadinho. Tenha dó de mim, gente, que eu não mereço. Tenha dó de mim, como eu sou manso e humilde de coração. Cuidado, que essa gente, bela viola por fora, pão bolorento por dentro. Cuidado com esse ranço de mentira. É verdade. Tem gente que espuma a boca de rezar, mas a oração é da boca para fora, como o próprio Jesus disse, não brota do coração de uma verdadeira conversão. E cuidado que essa pessoa somos nós. Agora, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, sábado, sexta, dia 31, fizemos as 1000 Ave Marias. Eu dizia, cuidado, nós vamos rezar 1000 vezes. E Deus me deu uma música bonita, vou deixar lá para frente, final do ano, uma música de Nossa Senhora. Muitas vezes, ó Maria, o rosário eu rezei, e em cada Ave Maria, lindas rosas te ofertei. E eu fico imaginando que Deus dá essas delicadezas para a gente. É uma música, vai ser no próximo trabalho, faça-me crer. Mas eu fico imaginando que a cada Ave Maria a gente pega uma rosa. Mãe, mais uma. Bom, e eu dizia, nós vamos rezar a segunda parte, a primeira do anjo. A segunda, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Mas eu tenho medo dela, porque a gente fica, rogai por nós pecadores. A Mariazinha, a Zezinha, aquele filho da mãe, aquele adúltero, aqueles pecadores lá. E a gente esquece que eu, pecador. Às vezes a gente vive rezando para os outros para não se incluir na reza, para se escapar do pecador. A humildade, repito, Santo Agostinho, uma das piores soberbas é a falsa humildade. Eu expliquei o dar a outra face, não expliquei? Então não vai entender que é dizer amém para tudo, porque isso é covardia. E eu dizia que dos que não é mansidão é mentir, é você não dizer a verdade. Então Jesus então ele mentiu, porque muita gente fala isso. O pessoal da catequese, quem é catequista aqui?
Muitos vocês vão ver catequista, inclusive de adulto, fazer essa pergunta: padre, mas eu acho contraditório. Jesus falou: quando alguém bate na tua face, dê a outra, e ele não deu. Ué, eu não vou dar um outro exemplo. São Paulo, leia Atos dos Apóstolos. Jesus, capítulo 23, quando, eu não sei qual foi o rei que mandou assim: pega uma pedra, bate na boca de Paulo. E Paulo falou assim: você vai ver o que o anjo vai fazer na tua boca, a rei Agripa. Então não é bem assim que a gente tem que ficar amém, 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 amém. Não, isso também não é humildade e não é mansidão. Jesus levou um tabefe e virou: escuta, por que me bates? Ele não foi com violência, mas ele chamou no tento. Ele chamou a pessoa na verdade. Depois, falando de mansidão, gente, se você leia depois Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 12, por favor. É um texto que eu indico para essa palestra, eu não tenho tempo para ler hoje. Tiago capítulo 4, versículo 1 a 12, que diz o que? Secretamente, as paixões que agitam dentro do coração do homem são as que geram violência, conflitos e guerras. Eu gosto muito desse texto. Aprendei de Jesus a ter um coração manso, porque as paixões, os conflitos dentro de nós é que geram violências, guerras no mundo e numa comunidade. Quem vive numa comunidade, levante a mão. Vocês não entenderam a palavra comunidade, vocês acharam que comunidade é só canção nova. Quem é da canção nova aqui, levante a mão. Vive em comunidade. Quem é de igreja, levante a mão. Então você vive em comunidade, meu filho de Deus. Você vive aonde? No pasto? Igreja é comunidade, paróquia é comunidade. O documento de Aparecida: comunidade entre comunidades. Quem vive em comunidade? Pois bem, você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender. A igreja nossa é uma comunidade. Se nós não entendemos isso, nós nos damos mal. O maior problema na comunidade, de repente você se assusta com fulano e se pergunta: meu Deus, mas eu tinha uma visão errada da pessoa, a pessoa se revelou, e eu quer conhecer a pessoa, dá poder. Quer conhecer fulano, dá poder. A pessoa, ela se transforma. Dê holofote. A pessoa não precisa de um palco tão bonito como desde da canção nova, basta um tabladinho, ela já esquece quem foi. É verdade. Eu estou falando isso como padre, como pároco. Por que eu estou dizendo isso? Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 12. Atentos para as paixões que agitam dentro do nosso coração. Atento para os conflitos. Aquele conflito que você finge que não existe. Marido de 50 anos de casado, padre há 10 anos. Você, mulher, aquele conflito que você não resolveu, cuidado, porque esse conflito do teu coração vai ser verbalizado, e você vai perder a mansidão, você vai perder a paz, você vai ser escravo do pecado. Tiago nos ensina: cuide daqueles conflitos, não descuide do teu interior. Muito bem. Nós pensamos, e eu falava, que gera-se muita violência. Nós achamos que só se é violento pelas mãos. Gente, existe violência que nós falamos até com os pensamentos. Existe violência nos nossos pensamentos. Não é por acaso que na missa eu confesso a Deus e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por... Opa, então pensar também é pecado? Eita, tem coisa nova aí, seu padre.
Vou repetir de novo. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos. Continua. E então, meu filho, pensar besteira também é pecado. Então temos que aprender com Jesus a ter domínio dos nossos pensamentos. Eu vou dar um exemplo dos padres. Então eu falava, existe violência também nos pensamentos. A violência não é só na mão, a violência também não é só nos atos, é também nas omissões e também nos pensamentos. Vamos falar um pouquinho dos padres do deserto. Padre do deserto, quem gosta de ler Filocalia, Peregrino Russo, quem é de comunidade de escola de espiritualidade, não perca, compra. É um livrinho desse tamanhinho assim, ó, Peregrino Russo, maravilhoso. Os padres do deserto, eles não tinham uma batalha. Nós não estamos falando de uma cruzada, nós não estamos falando de grandes evangelizações como São Francisco Xavier. Eu estou falando de padres que optaram por viver no deserto. Como eles não tinham uma batalha a travar, eles começaram a travar uma batalha dentro de si. Eles não tinham os muçulmanos, eles não tinham uma guerra, eles não tinham nem comunidade, que às vezes comunidade vira uma batalha. Eles eram eremitas, ermitões. E por serem ermitões da vida eremítica, ainda não era cenobítica, a cenobítica veio depois, eles tinham que travar uma batalha dentro de si. E olha que interessante, eu quero que você pense nisso. Você sabia? Vou definir qual a tarefa de um monge. A tarefa de um monge é chegar de longe. Padre do deserto, liga o play da tua cabeça agora, liga o play, queima fósforo agora, junta o tico e o teco. Os padres do deserto, como eles não tinham uma batalha com um outro, ele tinha que travar a batalha dentro de si. Aquilo que Tiago falou, atenção para os teus pensamentos, atenção para levar mansidão no seu interior, a imitar Jesus nos seus sentimentos mais profundos. É isso que eu estou falando, gente, está escutando? Então, a definição de padre do deserto era aquele que conseguia de longe saber o início do pensamento, o perigo do pensar e o pecado que ele causaria. Gente, eu vou repetir. Isso significa, vou repetir, depois o que significa. A tarefa de um monge do deserto era vigiar os seus próprios pensamentos, desde o seu começo, ao seu desenvolvimento e o seu desencadear. Por quê? Porque nós podemos ser violentos no pensamento, nós podemos perder a mansidão nos pensamentos, e o que brota do coração é que torna impuro o homem. Se eu sou do Sagrado Coração de Jesus e quero aprender de Jesus no seu coração, eu tenho que ter coração puro, que também é um dos frutos da mansidão e da humildade. Então cuidado com os pensamentos. Não por acaso eu citei de novo o começo da missa: perdão pelos meus maus pensamentos. O que isso significa? Nós temos que dominar os pensamentos. Nós pensamos às vezes, nós caímos no engodo, no erro de achar que nossos pensamentos não têm peso. Tem, porque você fica maquinando. E nós às vezes fazemos aqui do nosso pensamento um fórum. O problema é que nesse fórum nós somos promotores, nós somos advogados de acusação, nós somos os juízes da sentença, nós condenamos, nós absolvemos, nós somos o nosso próprio juiz. Aí é perigoso. Nós jogamos pessoas que não merecem na fogueira e absolvemos a quem nós temos interesse. Então cuidado, Padre Reginaldo Manzotti,
Cuidado, lideranças, que os nossos pensamentos sem mansidão e violentamente podem julgar temerariamente os outros, e ninguém nos estabeleceu juiz. Eu diria que a mansidão é remédio. Ela é remédio para algumas coisas. Eu indico, pode fazer tua bula. Você quer aprender com Jesus? Leve o remédio chamado mansidão, indicado para pessoas que têm pouca cordialidade, pessoas pouco prestativas, pessoas que são muito egoístas. Um ótimo remédio, aprender de Jesus a mansidão. Faltou cordialidade? Dê uma dose de mansidão. Ou melhor, diga, vai lá aprender com Jesus, vai lá na escola, vai lá ser um padre do deserto perto de Jesus. Uma pessoa que não é prestativa. Eu expliquei o que é o ser prestativo. Terceiro, remédio à mansidão é ótimo remédio para pessoas irritadas. É bom lembrar que a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Então, na oração, gente, quando você estiver diante de Jesus Eucarístico, nesse mês de junho, ou na vida inteira, dai-me, Senhor, a mansidão. Repita comigo. Num grupo de oração, nós não somos chamados a começar invocando o Espírito Santo? Somos, na missa também. Tanto que eu na sacristia, eu rezo o pedido do Espírito Santo. Temos que invocar dons e carismas, devem ou não ser pedidos? Gente, não me envergonhe, não me faz vergonha alheia. Dons e carismas devem ser pedidos? Devem. Devemos orar pedindo a efusão do Espírito Santo, sim ou não? Um novo Pentecostes? Pedindo a mansidão? Senão não somos discípulos. Aprender de quem? Só dele. Pedir é dom de Deus. Obter a mansidão. Tinha outros textos. Humildade. Humildade. Quantos minutos eu tenho? Eu estou preocupado. 30? Tá bom. É que eu me senti na primeira eu não consegui desenvolver, por isso que eu estou preocupado. Nem cantei agora que eu quero passar tudo que eu preparei. Aprendei de Jesus, aprendei do Senhor, aprendei de mim, disse Jesus. E eu volto a dizer, eu quero esse aprender, gente. Lembre-se daquela frase de Jesus: Pai, eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Gente, eu falava que não é aprender do ponto de vista intelectual, de leituras altamente teológicas. Esses dias eu corrigi, eu falei que eu tenho 10 eu faço direção espiritual de 10. Tem vários na fila agora, mais um teólogo pediu de Belo Horizonte. E eu disse assim: meu filho, você está equivocado. Leitura de livro de teologia não é oração. Isso é estudo. Não, mas o meu reitor, eu falei: olha, eu vou respeitar teu reitor, obedeça a ele. Obedeça. Quem sou eu para me antepor ao reitor? Você está louco. Mas que não é oração, não é. Da parte espiritual cuido eu. Você vai ler teologia, você pode estudar a palavra, agora você vai rezar a palavra, isso é outra coisa. Aprender de Jesus é também leitura da vida de santos, é ler livro, e tem muitos livros bons. Mandaram eu falar, eu não sou de fazer isso, que lá naquela barraca tem os meus livros, 10 passos, feridas da alma. E por que eu escrevo? Porque eu quero ensinar. Não tem não? Tem, tá lá naquela barraca. Só que isso não é oração, não é.
Se lê esses livros, é para edificação, para esclarecimento. Agora, isso não substitui a tua oração, porque nós podemos entender que aprender de Jesus é só com boas faculdades, lendo bons livros, sendo uma pessoa muito inteligente, sabendo muito da vida. Jesus histórico, Jesus científico, Jesus isso. Ótimo, isso ajuda, dá fundamento, dá substância. Achei tão engraçado esses dias, uma pessoa foi comer, começou a chegar um salgadinho, tá, e quando vem a substância? Isso dá substância, mas não é a espiritualidade. Nós precisamos aprender de Jesus, orando, rezando, pedindo, deixando Deus trabalhar. E aqui eu voltei aos padres do deserto. Já tinham falado do padre do deserto? É lindo, gente. Eu falei, qual o livro que eu indiquei para ler? Peregrino Russo. Leia. É fácil, dá para todo mundo ler. Pois bem, e nesse contexto que eu estava falando de leitura, voltando à nossa reflexão, os padres do deserto, nós somos chamados a ter essa batalha interior. Eu falei, não tinha batalha externa, foi-se para o interno, no âmbito da humildade também. Simular a humildade é a maior das soberbas, Santo Agostinho. Eu falava e repito, humildade vem da palavra humilis, que vem da palavra humus. De novo, da mesma forma que mansidão é fruto de quem é uma pessoa madura, consciente, a humildade também. Vem de humus, terra, alguém que sabe onde pisa. Vamos lembrar, humus é terra. Lembra que nós somos feitos de pó. Memento homo quia povus ex povus revertere. Tu és pó e ao pó has de voltar. Sou pó, mas estou no chão. Sei onde piso. Mas tem outro detalhe. Humus é a terra mais adubada, mais rica em potencial, e onde certamente a semente germina, cresce, dá frutos. Então, a partir do momento que eu falo de humildade, humilis, humus, eu estou falando que essa é a virtude mais generosa na nossa vida, que a humildade em mim é a que mais produz fruto, porque é o solo mais fértil. Compreenderam? Então, qual é a virtude? Aprendei de mim que sou manso e humilde. A mansidão já expliquei exaustivamente, sem esgotar, mas exaustivamente. A humildade é fundamental, porque é a virtude onde, como humus, é o solo mais bem preparado, mais bem enriquecido, para que a semente do Espírito Santo, festa da Santíssima Trindade, oh, que coisa linda. Eu falei, lembra que eu falei que cada vez que eu estudo eu fico mais apaixonado pela igreja? Eu fico mesmo, porque você vai na igreja, presta atenção, gente, tem lá a segunda leitura, o amor transbordado de Deus. O amor de Deus é transbordado no Espírito Santo derramado. Oh, meu Jesus amado, o amor de Deus é transbordado no Espírito Santo derramado. Olha o que nós estamos vendo. O amor de Deus é derramado em mim, e se encontrar esse solo, essa humildade, certamente germinará e produzirá frutos. É interessante você perceber que a humildade, ela é algo a ser aprendida de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo tem uma frase muito interessante. Você quer uma boa definição de orgulho? Bom, vocês aprenderam da língua, não aprenderam?
A língua, não aprenderam? Quando alguém chegar perto, você sempre dá uma olhada na língua da pessoa, tá? Eu agora aprendi, a pessoa está conversando comigo, eu de olho na língua. Se eu ver língua bifurcada, eu corro. Tem uma outra. É isso mesmo. Tem muita língua bifurcada. Segundo, humildade importante. Você já ficou perto de uma pessoa de mau hálito? Já ficaram? É horrível, não é? Gente do céu, bafo de onça ninguém merece. E você sabia que o orgulho é como o mau hálito? Todo mundo percebe, menos aquele que tem. É verdade. O orgulho, o oposto da humildade, que somos chamados a aprender de Jesus, é igual ao mau hálito. Todo mundo percebe, menos a pessoa que tem. Uma pessoa orgulhosa se vê longe. E cuidado, às vezes nós somos orgulhosos. E na escola do coração de Jesus nós somos chamados a aprender o humus. Eu sempre vejo as pessoas falando do humus, mas tá, humus quer dizer pobreza? Não, humus quer dizer riqueza, quer dizer terreno fértil. Eu quero lembrar que aprender a humildade de Jesus, buscar nessa escola a humildade, é um grande desafio constante. É uma escola, é uma virtude a ser exercitada a todo momento. É bom lembrar, e aqui eu quero falar, Jesus era um homem humilde? Era. Vou dar alguns exemplos, alguns, não muitos. Jesus era humilde a ponto de Lucas. Quem escreveu o evangelho quem contou o evangelho de Lucas foi? Gente, você já sabe, não me faça passar VA. Maria. A fonte de Lucas, apesar de ser chamada fonte Quelli, mas é Maria. Interessante que quando termina a infância de Jesus, Lucas é o que mais escreve. Como é que ele termina narrando a infância de Jesus? Alguém tem memória? Salve Jorge. Não acabou, né? Como é que é agora o nome? Como é que termina a infância de Jesus? Eu fico encantado na Bíblia. Por isso que eu falei, eu até mostrei para o câmera, minha Bíblia é um negócio. Jesus desceu com os seus pais, eles eram submisso. Interessante que Lucas termina a narração da vida pública, da infância de Jesus, como que se colocasse que dos 12 aos 30 anos, Jesus viveu em submissão, humildade. Lá na frente, aos 30 anos, Jesus vai para a vida pública. Ali ele teve gestos de humildade. Mas é impressionante que Lucas não pôs por acaso. Um dos últimos relatos da infância, aos 12 anos, Jesus desceu, eles eram submissos e crescia em sabedoria de Deus e diante dos homens. Mas submissão. Depois Jesus era humilde. Contei a história do jumentinho, é um sinal de humildade. Quantas vezes, apesar da teologia da hora, que é muito mais forte do que eu vou falar, de São João, e também em Marcos tem a teologia da hora, Jesus muitas vezes dizia: não conte a ninguém, não fale esse milagre. Dizia aos espíritos impuros: não revele a minha divindade. Por vários momentos, tem vários significados, mas também dá para ser aplicado aqui. E aprender de Jesus para quê? Para guardar para si mesmo? Para evangelizar. Ninguém faz a experiência de Jesus e guarda. E essa seria a minha segunda palestra.
Fica para um ano que vem, se eu for convidado para o acampamento do Coração de Jesus. Mas, não, eu quero dar um calma, terminei não. É que assim, quando eu vou falar, você fala, mas padre, o Espírito Santo não age? Claro que age, claro, tudo é movido pelo Espírito Santo, mas não estuda para ver. Tem que estudar. Então eu faço questão de me preparar, faço questão de estudar. Tem que ler, gente. Eu falava, não é da leitura, é que muita gente acha que ler livro, ler conteúdo ajuda, mas são exercícios de espiritualidade, mas não substitui a oração. Aprendam de mim e passem para frente, evangelizem. Tanto que eu estou nessa obra de evangelização, porque eu acredito nisso. Se nós estamos na escola de Jesus, nós temos obrigação de ser apóstolos do coração de Jesus, apóstolos da mansidão. Mas de novo, se você não tem, você não dá. Apóstolos da humildade, e estando tão próximo o Corpus Christi, apóstolos da Eucaristia. Eu tenho feito um apelo tremendo sobre a importância, e nós como guardiães, arautos, pregadores, apóstolos da Eucaristia, evangelizar. É bom lembrar que nós somos chamados a evangelizar, e não evangelizar com outro objetivo a não ser fazer por amor. Santa Teresinha do Menino Jesus: eu não quero amontoar méritos no céu, que às vezes a gente faz as coisas, e eu não vou ter tempo de aprofundar isso, uma pena, mas às vezes a gente faz coisas pensando, eu vou para juntar tesouro no céu. Também é um equívoco. Você tem que fazer pela gratuidade. Santa Teresinha de Lisieux, Teresinha do Menino Jesus, dizia: eu não quero amontoar méritos no céu, eu quero trabalhar simplesmente pelo vosso amor. Quero ser vossa alegria e consolar o vosso sagrado coração. Anote, isso vale a pena você anotar. Se eu não consigo aprofundar esse tema, pelo menos é importante você entender. Santa Teresinha dizia: eu não quero trabalhar, eu não quero amontoar méritos no céu. Eu não quero amontoar méritos no céu. Quero trabalhar somente pelo vosso amor. Quero ser vossa alegria e consolar vosso coração sagrado. Então, essa devoção, esse acampamento do Sagrado Coração de Jesus, essa devoção do Sagrado Coração de Jesus, o apostolado da mansidão, o apostolado do que aprendemos de Jesus da humildade, não é para que no céu fique acumulado nossos méritos, mas é para consolar o coração de Jesus e consolar o irmão. Então, ide e evangelizai. Se você perceber nas 12 promessas, estudando, esmiuçando, e eu começo, quem quiser me acompanhar pelo rádio, das 10 às 11, nesse mês, não agora eu começo a novena amanhã, libertação dos medos, amanhã libertação do alcoolismo, às 10 horas, libertação do alcoolismo, mas depois eu vou para o Sagrado Coração de Jesus. Cada dia eu vou explicar profundamente as promessas do Sagrado Coração de Jesus. E se você perceber, as promessas do Sagrado Coração de Jesus é o impulsionamento. É como, eu sempre imagino que eu estou com a cruz aqui como se eu estivesse lá no outro cenário, mas tem o Cordeiro de Deus aqui que é maravilhoso. É como se você viesse aqui, aprendesse do coração de Jesus, e as promessas do coração de Jesus é para quem aprendeu e vai. Por exemplo, venha ao coração de Jesus e eu darei paz às famílias. Venha ao coração de Jesus e eu farei tocar corações endurecidos. No meu coração de Jesus, vocês obterão a paz. No meu coração de Jesus, eu serei consolo agora e principalmente na hora da morte. No meu coração de Jesus, é maravilhoso. Então a promessa do Sagrado Coração de Jesus é um apostolado. As promessas, a Santa Margarida Maria,
Inclusive nas 3 aparições, elas são apaixonantes. Posso no momento oportuno contar, mas vale a pena você pesquisar. Uma das aparições, Jesus diz assim: eu tenho tanto falado de amor, transbordado amor, mas o que eu recebo é ingratidão, o que eu recebo é descaso, mas eu vos amo. Então qual foi o grande propósito das aparições a Santa Margarida Maria? Foi exatamente fazer com que nós fôssemos consolo ao coração de Jesus, e do coração de Jesus consolo aos homens. A partir dali, eu falava do alívio, falava do consolo. Aprendei a se consolar em mim. Aprendei, entendeu como fecha lá no começo? Aprendei a ter consolo em mim. Nós somos instigados à evangelização. Eu tenho falado muito, e se me permite, eu escrevi, e eu quero ler hoje. Se alguém me perguntar por que evangelizar é preciso, eu gostaria de ler. Me permite? Eu quero ler para você. Muita gente me perguntou por que evangelizar é preciso. Eu quero contar para vocês. Primeiro, é preciso porque as pessoas estão o fardo pesado existencial. Evangelizar foi o Papa João Paulo II, o Beato. Eu era recém-ordenado padre, estava na minha primeira paróquia, primeiro amor sempre marca, e eu escutava aquele Papa dizer novo ardor, novos métodos, e eu falava, meu Deus, eu não sei fazer isso não. E de repente, eu percebi uma lacuna muito grande de evangelização, do meu jeito, com as minhas limitações. Eu simplesmente comecei a deixar Deus me use. Deus, toma conta de mim. Quem me instigou foi João Paulo II. Bento XVI, com os ensinamentos dele, meu Deus, coisa profunda. E agora, Papa Francisco, que bênção. E eu tenho aprendido muito nesses anos, 18 anos de padre. Por exemplo, essa devoção ao coração de Jesus, como eu canto, ó sangue e água, que é do diário de Santa Faustina. Ó sangue e água, que jorra no peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio, eu confio em vós, ó sangue e água. Eu aprendi que no coração de Jesus a gente aprende muito, mas ninguém consegue guardar isso para si mesmo. Primeiro porque eu fico pensando, eu estava pregando Santíssima Trindade, e me aconteceu uma coisa, tem padres aqui, o dia mais difícil de pregar, eu acho que é dia da Santíssima Trindade. Agora você imagina e realiza, padre. Fui a Ponta Grossa, pregar na frente dos monges beneditinos e do abade. Mas Deus me deu uma inspiração. Eu diria que quem aprende, quem é da escola de Jesus, para pensar. Pegue o tempo, segure o tempo, diga agora, mais forte, agora. Não pegou, já é passado. Consegue pegar o tempo? Você consegue pegar a vida? Pega a vida agora, pega, faz assim, peguei. Não pegou, já passou.
Quem faz a experiência com Jesus não a domina mais, não é mais tua. É como você tentar pegar o tempo, tentar pegar a vida, tentar abarcar Deus, a Santíssima Trindade. Você não pega, você não compreende, você não explica, mas você sente. Evangelizar é preciso. Por quê? O desafio da evangelização se faz maior quando somos chamados a lançar redes em águas mais profundas. Um verdadeiro apóstolo de Jesus, e alguém que realmente fez a sua experiência, não consegue reter, porque se calar, as pedras falarão. Evangelizar é preciso, porque assim como a vida não se retém numa fração do agora, e o tempo não se retém num segurar dos ponteiros do relógio, evangelizar é preciso, porque a experiência de Jesus transforma toda e qualquer vida, e uma vez tocado, a pessoa se sente no sopro do Espírito Santo, entusiasmada a transbordar no mundo o amor de Deus. Evangelizar é preciso, porque é acolher aqueles que tropeçam no decorrer de sua vida e se desviaram da graça. Apóstolos do coração de Jesus não se contêm e saem evangelizar, porque é estender o braço para aquele que está caído, é oferecer uma nova chance para a pessoa ser redimida. Evangelizar, venham, aprendam de mim, ide evangelizai, como diz a Jornada Mundial da Juventude. Ide evangelizai, é acolher e trazer de volta a ovelha machucada e desgarrada, que já sofreu muito no mundo, e levou pancadas demais de outros e falsos pastores. Evangelizar, a partir de uma experiência de Jesus, é escutar aqueles que precisam falar, desabafar suas lamúrias. Evangelizar é escutar aqueles que precisam simplesmente ser ouvidos. Quem encontrou Jesus não consegue retê-lo, e o Espírito Santo leva a evangelizar, e evangelizar é preciso, sendo um bom samaritano que abre as portas de nossas igrejas, para as pessoas que estavam afastadas e se acheguem. É ser um bom samaritano em nossas paróquias, e não fechar a porta na cara daqueles que precisam de um abraço, mas oferecer o banco de uma boa acolhida. Evangelizar é preciso, porque não é falar de Jesus, é tendo feito a experiência de Jesus, é viver como Ele, e ser um outro Cristo no mundo. Evangelizar é preciso, porque é preciso encurtar distâncias, é estabelecer pontes, é fazer inimigos se darem as mãos, é colocar no meio do ódio o perdão, é colocar no meio de uma humanidade sedenta de água, a água viva que é Jesus Cristo. E é do coração de Jesus que brota a água viva, que dessedenta todo o ser humano. Quem o encontra, se põe a evangelizar, porque é oferecer o sangue, e uma só gota do sangue do bom pelicano é capaz de redimir o mundo. Ó sangue e água
que jorra do peito aberto de Jesus. Vai ficando em pé como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio, eu confio em vós. Lá do alto do Calvário, este Deus crucificado já nos tinha resgatado no amor. O Cordeiro imolado, no peito transpassado, a misericórdia jorrou. Cadê o batera? Vai, batera. Cadê o baterista? Nesta fonte buscarei, vai lá, água viva beberei. Em nosso santo sangue me purificarei. Nesta fonte buscarei, água viva beberei. Em vosso santo sangue me purificarei. Levanta a mão pro céu. Ó sangue que jorra do peito aberto de Jesus, Vai, como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio. Eu em vós confio, eu confio em vós. Lá No alto do Calvário, este Deus crucificado já nos tinha resgatado no amor. O Cordeiro imolado, no peito transpassado, a misericórdia jorrou. Nesta fonte buscarei, água viva beberei. Em vosso santo sangue me purificarei. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Todos juntos. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio Pra em terminar, vós. assim comigo. Derrama sobre todos os jovens força. A vossa misericórdia, Derrama sobre a canção nova a vossa misericórdia, e sobre esse acampamento a vossa misericórdia, derrama sobre todos nós. a vossa misericórdia. Vai! Nesta fonte buscarei, água viva beberei. Em vosso santo sangue me purificarei. Nesta fonte buscarei, água viva beberei. Em vosso santo sangue me purificarei. De novo. Em vosso santo sangue me purificarei. CançãoNovaPlay.com. Assine já!